Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um vídeo que eu trago aqui para o meu canal, onde eu faço uma análise acerca do conteúdo bíblico e histórico apresentado pela novela Gênesis. Eu faço esses vídeos aqui, essas análises, apenas para trazer um certo entendimento e conhecimento referente aos temas abordados pela novela, levando em consideração que muitos que assistem essa novela, muitos deles não são cristãos. São pessoas que não têm muito entendimento da Bíblia, então muitas vezes acabam não sabendo o que é e o que não é bíblico, né? Ou então até são cristãos, né? Fazer parte de uma igreja católica ou evangélica, mas assim, por não ter muita intimidade com a Bíblia, acaba não entendendo certas questões. Então, por essa razão que muitas vezes eu faço essas análises. Então, antes de nós analisarmos essa semana, comentarmos acerca dessa semana, peço humildemente para você se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações, comente, deixe o seu gostei, ajude com o engajamento desse canal, se assim você achar que eu mereça. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto. Essa semana a novela mostrou o arco de Terá, pai de Abraão segundo a Bíblia. E assim, cara, uma coisa que eu sempre comento, cara, sempre comento aqui nos vídeos, é o seguinte, a Record tem um péssimo hábito, que ela começa bem as suas produções, ela começa bem, mas em algum momento ela desliza, ela começa a viajar da maionese, né? Às vezes a produção começa bem e termina mal, ou então às vezes consegue manter o ritmo, né? Igual foi o caso na novela Jesus, de que do início até o fim ela foi uma novela boa porque ela teve muito conteúdo para mostrar, desde ensinamentos de Cristo, desde milagres e outros eventos que a Bíblia mostra. E outros casos, é como o caso daquela novela de Jezebel, que não tinha quase nada para mostrar, e aí criaram muita coisa e a novela terminou ruim. Então esse que muitas vezes é o mal da Record. Ela, em muitos momentos, ela acaba não agradando muito, porque tá certo, muitas produções que vão envolver história vão ter adaptações, eu já expliquei sobre isso. Mas a adaptação tem que ser coerente com aquilo que está sendo mostrado. Não é? É igual aquele exemplo do caso da filha feminista de Adão. Nenhuma menina lá da Idade das Pedras vai fazer com o pai o que aquela menina fez com Adão. Então as histórias têm que ter um certo grau de coerência. Por mais que muitas vezes o autor vai querer colocar elementos do nosso mundo, da trama, para que haja uma identificação com os personagens e com a história. Como falei, não é errado fazer isso, mas tem que ter coerência. E assim, cara, essa semana, cara, vou até comentar que essa semana, até tava falando com um amigo que também assiste essa novela, e ele comentou comigo, cara, que essa semana não foi muito boa. E eu concordo com ele. Né? Se você lembrar da primeira semana na novela, que bateu lá os primeiros os índices mais altos, ela foi bem porque já mostrou a criação e o evento lá do assassinato de Abel. Na segunda semana nós tivemos o dilúvio. Na terceira semana nós tivemos lá a confusão das línguas referente à Torre de Babel. Mas essa semana nós não tivemos nenhum assunto bíblico, não tivemos nenhum evento bíblico, né? Porque a novela ela está naquele período de encheção de linguiça, ou seja, ela tem, ou seja, pelo que eu sei, a novela vai durar alguns meses. Então, para ela durar alguns meses, vão colocar encheção de linguiça, vão criar histórias. E como eu falei, não é errado fazer isso desde que tenha coerência. Mas às vezes teria sido muito melhor fazer uma produção pequena, mas que tenha coerência, que tenha conteúdo, que agrade o público, do que fazer uma mega produção e não agrade ninguém. Porque nem sempre o maior é melhor. Né? Igual esse amigo estava comentando comigo, né? Que seria muito mais melhor para a Record, por exemplo, se Gênesis fosse feito em séries, em várias temporadas, do que em uma única novela. Como assim? Pô, seria, por exemplo, fazer uma série Gênesis, primeira temporada, 10 episódios, que vai de Adão até o dilúvio. Aí depois, meses depois, daqui a um ano, faz uma segunda temporada, mostrando lá de Noé, lá no caso lá da maldição de Cã, até
da descendência de Cã até Abraão, né? Isaac, Jacó, Abraão e Isaac. Depois uma terceira e quarta temporada mostrando a história de Jacó e José. Seria muito melhor fazer isso e colocando alguns capítulos, né? Poucos capítulos desse jeito, do que fazer uma história longa e arrastada onde muita gente não vai gostar. Vamos lembrar que a maioria do público que assiste a novela Gênesis não está assistindo lá para ver romance, não está assistindo para ver. Não, está assistindo a novela porque quer ver os eventos bíblicos. Porque a grande maioria desse público são de pessoas cristãs que gostam de ler a Bíblia, que querem conhecer da Bíblia, que querem ver uma adaptação bíblica. É típico igual, por exemplo, eu, que quero ir no cinema ver aquele filme Godzilla vs King Kong. Eu não tô indo ver aquele filme, né? Eu comentei muito desse filme aqui no meu canal. Eu não tô querendo ver esse filme pra ver, porque vai ter uma menininha lá do trailer e eu tô indo lá pra ver a menininha. Não, se eu quisesse ver um filme com crianças, eu assisti os Batutinhas, né? Não, mas eu tô querendo ver um filme de monstros, aonde dois monstros vão cair na briga. Então não tô indo lá para ver. Então tô indo lá para ver briga de monstro e não outra coisa. Semelhantemente, é a maioria do público cristão dessa novela. Não está assistindo por causa daqueles velhos clichês que sempre tem. Está vendo porque quer ver eventos bíblicos. Então, assim, quando eu vi a primeira semana de Gênesis, eu me senti vendo uma produção de Gênesis, uma adaptação de Gênesis. Na segunda semana, eu também senti que eu estava vendo uma história de Gênesis, por causa do dilúvio. Na terceira semana, por causa da Torre de Babel, que o tempo todo mencionava, eu me sentia vendo uma produção de Gênesis. Mas essa semana eu não me senti assistindo uma história de Gênesis. A impressão que eu tinha é que eu estava vendo aqueles antigos seriados do Hércules que passavam do SBT. Né? Parecia que a qualquer momento ia aparecer um Hércules matando uma hidra ou uma Xena pulando dando cambalhotas. É essa a intenção que eu tive, porque eu não me senti assistindo Gênesis essa semana. Sendo sincero. Teria sido muito melhor para a Record ela já ter ido diretamente para a história de Abraão do que ficar contando a história do pai do Abraão, Terá, que quase não tem nada a falar. Velho, entendeu? O que acontece? O que a história conta? O que a Bíblia fala acerca de Terá? Vamos ler aqui. E Naor, né, Gênesis capítulo 11, a partir do verso 24, diz: E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera, né, ou Terá, né, como muitos falam. E viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. Vamos lembrar que naquela época o pessoal vivia muito. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, ou melhor, Abrão, porque ele ainda era chamado de Abrão. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra dos seus nascimentos, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar, né? Versículo 31. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá e Harã. Vamos lembrar que naquela época o pessoal ainda tinha uma longevidade grande, né? Ou seja, viviam praticamente o dobro que a gente vive hoje. Ou seja, o que a Bíblia conta acerca de Terá, né? Que ele foi pai de Abraão, Naor e Harã, como a Bíblia fala, morava em Ur, ia vir até Canaã, né? Ia sair de Ur, ia vir até Canaã, só que chegou no meio caminho, uma cidade chamada Harã, que tinha o mesmo nome do seu filho que morreu, e ficou por lá. Esta é a história de Terá, né? Só. Acabou aí. Isso é o que a Bíblia conta. Agora, mas segundo a tradição rabínica, né,
tem mais um evento da história de Terá, né? Sabe aquela passagem, sabe aquela cena que eu vou mostrar na novela, onde Abraão quebrou as imagens de seu pai? Então, acontece que, segundo a tradição judaica, Terá era idólatra. Ele era idólatra e vivia da fabricação de ídolos. Mas seu pai nunca gostou disso, porque seu filho, aliás, seu filho, Abraão nunca admitiu isso, porque Abraão ele tinha entendimento que só existia um Deus. Então, nessa história, Abraão quebrou os ídolos do que seu pai tinha feito. Seu pai tinha feito 12 imagens, 12 deuses, né? Um para cada mês do ano. Então, o que Abraão fez? Ele quebrou essas imagens, com exceção de uma, que era a maior, e pegou o machado que tinha usado para quebrar as imagens e colocou na mão desse ídolo. Quando seu pai Terá viu isso, ficou pistola da vida, falou: meu filho, Abraão, o que você fez, seu moleque? Abraão virou pro pai e falou: não, pai, não fui eu que quebrei essas imagens. Tá vendo essa imagem grande aqui? Ele ficou com raiva das imagens menores, pegou o machado e quebrou as imagens menores. Aí o seu pai disse: Abraão, você acha mesmo que eu vou acreditar que um boneco de argila quebrou as outras imagens? Aí Abraão virou pro seu pai e falou: se você sabe que essa imagem nada mais é do que um boneco de argila, por que causa, motivo, razão ou circunstância você continuar a adorá-lo? Aí seu pai olhou assim e falou: moleque, não é que você tem razão? E segundo algumas tradições, depois disso, Terá até se converteu ao Deus de Abraão, por reconhecer que seus deuses nada mais eram do que imagens de argila. Ou seja, essa é toda a história de Terá, seja ela da Bíblia e da tradição judaica. Mas ali na novela você vê que tá tendo um cara, uma estique, puxa, cara. Aí começou aquela fase, cara, que eu sempre falo que a novela fica inventando coisa, né? Aí entrou naqueles mesmos clichês de sempre. É o vilão que odeia o mocinho por motivo nenhum. Um vilão que é vilão unicamente porque ele é vilão, né? Aí o cara lá não gosta do Terá, não vai com a cara dele porque o cara é xenofóbico, né? Numa lógica normal, o que o cara pensaria? Peraí, embora eu não goste desse cara, né? Ele tá comprando animais para o tempo. Se eu prejudicar ele, vai atrasar os animais. Sem os animais, não vai poder ter sacrifícios. Sem os sacrifícios, os deuses vão ficar nervosos. E vão ficar nervosos comigo, porque foi eu que sabotei o cara. Então, qual é a lógica racional? Vou deixar um cara em paz. Se eu quiser aprontar com ele, que seja depois, mas vou deixar ele em paz, fazer o serviço dele para não prejudicar o templo. Essa seria a lógica racional. Mas não, mas qual é a lógica na novela? Não, vou mandar alguém matar o Terá, vou sabotar o cara, mesmo ele estando comprando os negócios, né? Por quê? Porque eu não vou com a cara dele. E por quê? Ah, porque o cara é estrangeiro. Né? A mesma coisa que a sacerdotisa topíssima lá, a Nath lá, a topíssima, né? A topíssima foi lá salva pelo Terá. Aí o que acontece? Aí de repente ela olha pro Terá salvando ele e fala: meu Deus, que homem, que tudo, quero casar com ele. Aí a mulher vive suspirando: Terá, como você é lindo, como você é maravilhoso, como Terá é cheiroso, né? Aí ela quer abrir uma lógica racional entre casar com um cara que é pastor de ovelhas ou um rei, naquela época, não, vou casar com o rei porque eu já sou sacerdotisa mesmo, vivo para os deuses, o rei é servo do rei. Se um rei que manda, então vou casar com ele e eu tenho que aceitar, porque essa era a lógica da época. Mas não, na lógica da novela, não, eu quero distância do rei, vou casar com o Terá porque eu tô apaixonada, porque sim. Né? Porque essa é a lógica da novela. As pessoas se apaixonam da maneira mais fácil possível. É um dos maiores clichês. A menina tá passando do meu lado, esbarra o ombro, eu olho pra ela, olha pra mim. Ah, né? Todo mundo. É sempre assim, só aqueles clichês
básicos de novela, rapaz, que nunca muda, e é a coisa mais chata, cara. Por isso que eu falo, cara, um cristão não assiste. Se for pra assistir essas histórias clichêsentas, cara, qualquer produção serve, cara. Até animes, até esses animes de luta, tem algum casalzinho lá apaixonado, cara. Até lá, até o Vegeta lá tá apaixonado pela Bumba lá em Dragon Ball, cara. Por mais que ele brigue lá, lute lá com os monstros cabulentos, até ele tem o seu romance lá com a Buma. Mas não, mas, então, ou seja, cara, é o que eu tô falando. O pessoal, cara, o cristão não assiste a novela por causa desses clichês que tem em qualquer produção. Até em anime tem isso. Ele assiste porque quer ver evento bíblico, ele quer ver histórias bíblicas. E é esse o maior erro da Record. Por essa razão que muitas produções da Record, entendeu? Como Terra Prometida, Jezebel, outra lá, aquela seriado Lia. Por isso que muitas vezes começa bem e terminam ruim. Porque a Record muitas vezes não reconhece isso. Eu não vou ver o filme do Godzilla versus Kong para ver uma menininha. Eu vou lá porque eu quero ver briga de monstros. Do mesmo jeito, um cristão não vai assistir a novela bíblica da Record por causa dessas histórias cheias de clichê. Ele vai lá assistir porque quer ver eventos bíblicos. Seria muito. Ah, não, mas tem que ter um romance, tem que ter um drama. Meu filho, a própria história de Abraão já está cheia de drama. Né? Terá o caso lá dele com a sua esposa Sarai, que ele ama Sarai. Aí vai ter a Agar, né, que vai entrar no meio dessa história. Olha só, já é uma novela. Tem o faraó lá que vai querer cobiçar Sarai para si. Tem lá o caso lá de Isaac, lá que vai estar apaixonado pela Rebeca. Ou seja, já tem histórias, já tem elementos de novela dessas histórias. Pra que gastar tempo com terá? É o que eu quero saber. E é isso que muitas vezes ferra, cara. E a história fica longa e arrastada. Se for para assim, seria muito melhor a Record fazer minisséries divididas em temporadas, cada temporada nos 10 capítulos, que aí ia poder equilibrar melhor, do que fazer um negócio de meses e arrastado. Bem, tá. Ah, meu Deus. Mas aí essa foi a semana, cara. Eu só fico sabendo quando é que vai chegar o Abraão, né, cara? Onde é que essa história vai chegar? Bem, né? Aproveitando, né? Quero comentar uma coisa que eu não comentei no último vídeo, acerca. Parece vir ficar um pouquinho mais teológico, né? Depois dos eventos da Torre de Babel, não foi explicado, ou seja, uma coisa que a novela podia ter explicado e não explicou, aonde foram os descendentes de Noé? Aonde foram parar, né? Então, aproveitando aqui, né? Eu sei que é aproveitando, mas eu tô falando aproveitando para ficar mais engraçado. Aonde foram parar os descendentes de Noé após os eventos da Torre de Babel? Bem, como muitos sabem, os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé se espalharam pelo mundo. Cã, os descendentes de Cã foram para as regiões onde era o Canaã e norte da África. E um pouco mais também da África, coisa como África Negra, umas regiões mais afastadas. Né? Os descendentes de Sem foram os que pegaram mais a parte na Mesopotâmia, né? Fundando cidades como Ur, Assíria, Babilônia. Né? E os descendentes de Jafé, né, foram os que mais se espalharam, né? E foram eles os descendentes que dariam origem aos povos indo-europeus, né? Romanos, gregos, alguns povos bárbaros, né? Como os gotardos e outros. Pegaram barcos e foram para as regiões da ilha, né? Os descendentes de Jafé também se espalharam pela maior parte da Ásia, né? Os chineses também são chineses, japoneses, coreanos também são descendentes de Jafé. Existe um estreito da história, fala que entre a Rússia e o Alasca, né? Ou seja, a Ásia, que vai até a Rússia, e a América começa na Alasca. Segundo a história, o Estreito de Bering foi durante algum tempo unido por causa do congelamento do mar, por causa da era glacial. Então os povos da Ásia migraram para as Américas, não é? Aonde acabaram os humanos colonizando a América, né? Onde deu origem aos índios. Então os índios das Américas são descendentes de Jafé,
Não é? Aliás, eu posso dizer até que eles eram os descendentes mais puros. Porque enquanto que na África, Ásia e Europa, durante séculos, houve o contato e as misturas dos povos, né, entre os descendentes de Sem, Cã e Jafé, daquele lado no mundo, das Américas, os índios se manteram mais puros, mais próximos à linhagem de Jafé. Isso até os espanhóis e os portugueses chegar e misturar todo mundo também, né? Então tô pegando isso aqui mais para ser uma curiosidade, né? Para saber aonde foram parar os descendentes de Noé depois da confusão de línguas provocado pelo evento da Torre de Babel. E tá aí, né? E tá aí. Só para trazer um pouco de conhecimento para o povo, né? Bem, tá aí a minha análise dessa semana. Tá aí o porquê que a Record essa semana não foi muito boa. Não foi. Acho que muita gente não gostou. Eu não assisti nenhuma sinopse acerca do que vai acontecer na próxima semana, mas eu espero que na próxima semana já entre diretamente na história de Abraão, porque, cara, não tem motivo lógico nenhum para continuar com a história de Terá, né? Como eu falei, a impressão que eu tive é que eu não estava vendo uma história de Gênesis. A impressão que eu tive é que a qualquer momento ia aparecer o Hércules e a Xena, né? Rapaz, série Eco de Xena, cara, eu tô ficando velho, cara. Quem assistiu isso lá do SBT, cara, dos anos 90, eu tô ficando velho, o meu cabelo em branco aqui. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui, fique na paz. Que Deus esteja abençoando você nesses dias de hoje. Até. Tchau. E Shalom.